Criaturas exóticas, os 10 dinossauros mais incomuns da história. Os dinossauros foram extintos há mais de 66 milhões de anos, em um evento catastrófico. Especialistas acreditam que o meteoro gigante dizimou 75% desses animais, entre os períodos Cretáceo e Paleoceno. Atualmente, paleontólogos buscam por fósseis e pegadas que podem dar pistas de como eram essas criaturas. Todas elas impressionam por suas características, mas algumas se destacam mais que as outras. Prepare-se para uma jornada de descobertas inacreditáveis com mentes curiosas. Aqui desvendamos os segredos mais profundos do mundo e compartilhamos curiosidades fascinantes. Se você é movido pela sede de conhecimento, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos emocionantes. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo com suas opiniões e sugestões. Estamos ansiosos para ouvir sua voz curiosa. Kaionjuji. O dinossauro Kaionjuji, que viveu há 161 milhões de anos, tinha penas coloridas em tons de azul, verde e laranja. Por isso foi apelidado de arco-íris. Especialistas chineses conseguiram reproduzir as cores do animal analisando um fóssil com um microscópio eletrônico. A ossada estava tão bem preservada que ainda tinha células com características relacionadas à pigmentação, chamadas melanossomas. Tais células foram comparadas com as de um beija-flor, mostrando que o dinossauro tinha cabeça, peito e caudas coloridos. 2. Plesiosauro. Os ossos desse enorme réptil marinho de mais de 10 metros de comprimento foram encontrados em uma plantação de milho, na Polônia. O animal é do grupo dos plesiosauros e viveu há 150 milhões de anos. Ele tinha um corpo alongado e nadadeiras gigantes. Sua alimentação incluía tartarugas marinhas e dinossauros menores. O predador reinava na cadeia alimentar primitiva dos oceanos e conviveu com lesmas enormes e crocodilos gigantes. 3. Aquilarhinus palimentus. Em julho de 2019, no Big Bend National Park no estado Texas, Estados Unidos, foi descoberta uma espécie de dinossauro que viveu há 80 milhões de anos e cujo bico era similar ao de uma ave. O animal tinha mandíbula bem larga, que lembra duas espátulas agrupadas. Ele era adepto de uma dieta herbívora e andava em busca de alimentos pela região do deserto de Chihuahua, que cobre atualmente partes do México e dos Estados Unidos. Adaptado para comer plantas, o Aquilarhinus palimentus tinha parte frontal da mandíbula em formato que lembra a letra 4. Anchiornis. Pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, descreveram as felpudas características da espécie Anchiornis. Os especialistas viram que os animais tinham penas mais fofas do que os pássaros atuais, que costumam ter penugem em formato aerodinâmico. Apesar de ser bem mais macio, o corpo do dinossauro pode ter dificultado o controle da temperatura e a capacidade de repelir água. Porém, era mais fácil para esse passarinho gigante planar enquanto voava. Os padrões de cores do Anchiornis foram desvendados por pigmentos fossilizados. Já o formato da criatura foi reconstituído pela análise de fósseis com fluorescência laser. O animal pertence ao grupo dos paraviantes, que possuíam 4 asas. 5. Vespersaurus paranaensis. O dinossauro brasileiro Vespersaurus paranaensis tinha pé em forma de lâmina e viveu no noroeste do Paraná há 90 milhões de anos. O fóssil da criatura foi descoberto por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, da Universidade de São Paulo e do Museu Paleontológico de Cruzeiro do Oeste. O animal tinha porte pequeno, media cerca de 1,5 metros e andava sob os 2 pés. Além disso, ele contava apenas um dedo que o sustentava, e foi o primeiro dinossauro a ser descoberto na região do Paraná. 6. Ambopteryx longibrachium. O pequeno dinossauro Ambopteryx longibrachium pesava apenas 300 gramas e tinha asas parecidas com as de um morcego. O animal viveu há 163 milhões de anos e seu fóssil foi encontrado na China. O dinossauro conseguia voar e sua asa não tinha penas, somente uma estrutura membranosa. O Ambopteryx longibrachium viveu no mesmo período que outros animais voadores, que evoluíram mais tarde e originaram os pássaros de hoje em dia. 7. Tyrannosaurus rex. Pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que os Tyrannosaurus rex tinham 2 orifícios na parte superior do crânio que serviam para regular a temperatura corporal do animal, uma espécie de ar-condicionado. Os T-rex tinham uma cabeça de 1,80 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 1,5 metros de altura, e mordiam com a força de aproximadamente 6 toneladas.
Por muito tempo, cientistas acreditaram que ele tinha um crânio flexível, como o de serpentes ou pássaros, mas um estudo recente mostrou que eles tinham crânios fortes, assim como crocodilos e hienas. 8 titanossauros. Os titanossauros tinham quase 40 metros de comprimento e pesavam mais de 70 mil quilos. Eles eram também donos de uma das maiores pegadas já encontradas. Marcas do tipo de 77 centímetros foram descobertas no deserto de Gobi, região do norte da China. Escavações feitas na província de Chubut, na Argentina, finalizadas em 2014, coletaram um fêmur com quase 2,5 metros de um titanossauro. 9 Velociraptor. O dinossauro Velociraptor era um pouco maior do que uma galinha. Apesar de pequenos, os Velociraptors podiam correr mais rápido do que um leopardo, alcançando 64 km por hora. Eles tinham corpos cobertos de penas e viveram na região onde hoje fica a Mongólia, há pelo menos 70 milhões de anos. Eles se alimentavam de pequenos mamíferos e herbívoros, os quais caçavam com suas garras arredondadas de 11 centímetros que permitiam perfurar a traqueia ou a jugular de outros animais. 10 Psittacosauro. O psittacosauro viveu durante o período Cretáceo, há pelo menos 113 milhões de anos. Ele tinha 185 centímetros de comprimento e pesava 30 quilos. O bico do animal era similar ao de um papagaio e podia quebrar nozes e sementes duras. Uma das espécies de psittacosauro, chamada de Psittacosaurus gobiensis, muito provavelmente engolia pedras, pois quando pesquisadores analisaram o fóssil de um desses animais, eles encontraram rochas onde ficava o estômago. Isso mostra que eles tinham dificuldade de mastigar e engoliam alimentos por inteiro. E chegamos ao fim desta incrível jornada com mentes curiosas. Esperamos que você tenha se maravilhado tanto quanto nós com as curiosidades que exploramos juntos. Se você ainda não é um membro da nossa comunidade curiosa, agora é o momento perfeito para se inscrever e garantir que não vai perder nossas próximas descobertas. E antes de partir, lembre-se de deixar um comentário compartilhando suas ideias, dúvidas ou sugestões. Valorizamos muito a sua interação. Junte-se a nós novamente em breve para mais surpresas curiosas.